Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Open Up Sessions, que fala sobre inovação, sustentabilidade e impacto positivo. Eu estou mais uma vez aqui nos estúdios do SampaCast, da Prefeitura de São Paulo, na estação de metrô Tamanduateí, dentro do TEIA, que é um espaço de coworking que tem estúdio de gravação de podcast e também estações ali para os empreendedores poderem trabalhar, exercerem suas atividades, darem cursos e todo tipo de oportunidade ali de aproveitamento desse espaço público que a Prefeitura de São Paulo proporciona aos cidadãos, aos munícipes e aos empreendedores que atuam aqui no município de São Paulo. Bom, esse episódio é um episódio especial, a gente vai falar sobre coisas muito legais assim, de sustentabilidade, mais especificamente sobre COP30, sobre o estudo Vozes da Floresta, da Globescan, e para falar de todos esses assuntos que envolvem as questões de clima, mudanças climáticas, a emergência climática e a relação que isso tem com a Amazônia, eu tenho o prazer de receber aqui nesse episódio do Open Up o Álvaro Almeida, que é diretor da Globescan e que vai conversar um pouco sobre esses temas, vai falar muito também sobre a experiência dele nessa jornada de sustentabilidade, que começou já tem bastante tempo, né, Álvaro? É verdade, Daniel. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É um espaço incrível, realmente. Sim, a gente tem uma trajetória longa em sustentabilidade, são 20 e tantos anos fazendo, primeiramente, relatórios de sustentabilidade, depois enveredando mais para o campo da consultoria, né, e me aliando a essa consultoria internacional chamada Globescan, que originalmente é uma consultoria que nasceu no Canadá, hoje ela é uma consultoria global, está presente em todos os continentes, a gente atua, né, no Brasil e na América Latina, representando essa consultoria, e ela é muito calcada em escuta de stakeholders, né? O entendimento da consultoria, e ela foi se desenvolvendo do ponto de vista de pesquisa, é que toda a construção necessária para o mundo corporativo, ou para o terceiro setor, para as ONGs, ou para organizações multilaterais, passa pela escuta, por entender as demandas e as necessidades dos diversos stakeholders envolvidos, para então poder construir estratégias, narrativas, planos de ação, ou seja, muito conectado com a realidade e a necessidade, né, de todos aqueles que vão interagir com aquele negócio ou com aquela atividade. Então, a Globescan tem pesquisa muito forte, né, e a partir da pesquisa produz insights, estudos, tendências e também trabalhos sob medida para determinadas organizações. Não, bacana. Eu acho importante, né, falar dessa pesquisa e entendimento dos stakeholders, né, e esse engajamento, porque eu tive a oportunidade de trabalhar já dentro de uma diretoria de marketing. Marketing fala muito de pesquisa para entender o consumidor, mas no fundo a gente precisa entender mais o consumidor, né, as pessoas, as comunidades, né, e como é que a sociedade se relaciona com os negócios, né? Exato, não, na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade ou de o correlato, né, o ESG, né, o ambiental, social e de governança, o fundamental é você entender exatamente quais são os impactos da sua atuação. E para isso você precisa ter um bom entendimento sobre as demandas, as necessidades e as percepções dos públicos que estão interagindo com aquela organização, né? Então, nesse sentido, qualquer construção de atuação de uma organização depende dessa interação, dessa escuta ativa com esses públicos, né? Uhum. Você comentou que vocês fazem estudos, né, eu acho que mais gerais, e também estudos sobre encomenda para as empresas. Como é que isso acontece para entender como é que uma empresa pode procurar vocês para desenvolver um estudo nessa linha? Claro, a gente tem alguns estudos que são permanentes nossos, né? Um chama-se Radar, que atua observando globalmente tendências de opinião pública / consumidores, né? Então, o público em geral é feito em geral pesquisando 33 países
de todos os continentes, então um bom alcance global, uma boa visão global, né, da opinião pública. Então, a gente tem este radar, a gente tem o Healthy Sustainable Living, que é vida saudável e sustentável, que tem um recorte mais voltado para entender os comportamentos e atitudes do consumidor nesse sentido. A gente tem uma pesquisa específica sobre Corporate Affairs com os profissionais de Corporate Affairs e uma outra que é mais voltada para especialistas de sustentabilidade. Então, tudo isso nos ajuda a ter uma base regular de acompanhamento das tendências do pensamento de públicos-chave, né? Aí, no paralelo a isso, a gente utiliza nosso conhecimento e metodologia de fazer pesquisa para atuar diante dos diversos dilemas que empresas, ONGs ou multilaterais possuem, né? Então, uma construção de uma estratégia, um desenvolvimento de um plano de ação, seja em qualquer nível, ou de um plano de engajamento, ou uma escuta com comunidades, enfim, as aplicações mais variadas, dependendo, cada organização tem, né, as suas urgências e os seus dilemas e seus desafios, né, a resolver. E a gente, então, coloca nossa experiência, nossa prática de escuta para produzir insights e, a partir desses insights, desenvolver, né, essas soluções para as organizações. Não, eu acho que um bom ponto, né? Eu acho que vocês têm os estudos globais, né? Que aí vão olhar para os países e aí vai trazer uma visão mais abrangente, mas também dá para ir lá no detalhe e aí atendendo essas demandas das companhias, das organizações. Sempre sob medida, exatamente. A gente atua sempre, tem ali, né, uma caixa de ferramentas, mas na hora de atuar, e uma caixa de ferramentas de um lado, de outro lado, uma grande base de conhecimento regular, que é acompanhado, e aí, para atender determinada necessidade, você molda a solução ideal para alcançar aqueles objetivos. Perfeito, perfeito. É um bom ponto as empresas realmente começarem a construir, fazer essa gestão do conhecimento para colocar essas informações em prática para melhorar esse relacionamento com os públicos, né? E aí gerar valor para a sociedade como um todo, que eu acho que é um bom ponto aí para trazer. Mas olhando um pouco, né, eu acho que falando um pouco de Globescan, mas olhando um pouco para trás também em relação à visão de sustentabilidade, né? Eu acho que é uma curiosidade que eu tenho, antes da gente desenvolver um pouco mais os temas ali, falando do estudo, do Vozes dos Povos da Floresta, entender um pouco da sua visão, né? Como é que esse tema de sustentabilidade a abordagem das empresas em relação à sustentabilidade foi mudando do início lá atrás até os dias de hoje? Como é que você vê esses picos e vales de interesse e tração de alguns temas? E como é que você enxerga o tema hoje, olhando principalmente para as questões aí que já abalaram principalmente, né? A gente teve algumas questões geopolíticas abalando principalmente a tração do tema dentro de algumas organizações. Eu acho que tem um processo evolutivo, né, que vem mais ou menos ali dos anos 70 para cá, né? Então, com alguma consistência, estamos falando 50 anos desse processo evolutivo, onde, no primeiro momento, as empresas foram chamadas a explicar os seus impactos no meio ambiente, sobretudo, né? Então, era um momento onde as empresas procuravam se justificar e trabalhar para reduzir danos. Esse foi o primeiro momento, ali nas 2 primeiras décadas e tal. A partir dali, começou-se a surgir novas demandas, né? Então, surgiu a demanda por uma maior mensuração, né? Não só dos impactos ambientais, mas também dos sociais, começando a olhar a empresa por uma atuação um pouquinho mais ampla, né? Então, vem essa fase de início de uma mensuração,
o início do relato, dos relatórios, né? Então, vem os padrões GRI e tal, chamando a esse relato voluntário, né? Essa apresentação voluntária de como que as empresas estão gerindo e medindo seus impactos. Passando disso, a gente foi avançando e sentindo que era necessário uma maior integração aos negócios. Então, veio uma fase onde não é só medir o impacto e gerir o impacto, mas fazer com que a sustentabilidade seja mais transversal aos negócios, né? E passe, de fato, a pautar e a orientar o desenvolvimento do negócio. É uma fase de integração, né? Mais recentemente, teve uma fase muito ligada a propósito, né? Então, como é que as organizações se voltavam sendo guiadas, né? O impacto guiado por um propósito maior e tudo mais. E agora a gente está numa fase que está muito ligada ainda não tem uma definição absoluta sobre isso, mas fala-se muito numa fase onde as líderes estão mais apontando para a regeneração, né, da sociedade e do meio ambiente, né? Enfim, mas o fato nada é excludente, tudo é somatório. Tem empresas que estão num estágio ainda, né, de início de mensuração, de integração ao negócio, tem outras que já assumiram, né, ter um propósito. Essa questão do propósito também foi mais hypada e agora deu uma certa esmaecida, mas significa que sempre as organizações de ponta sempre nascem com uma visão de fundador, né, que tem um propósito embutido e tudo mais, né? Então, é um movimento contínuo, parece que e deverão vir, considerando os altos e baixos, os avanços e os recuos, como, digamos, uma fase de recuo que a gente está vivendo agora por questões geopolíticas, por questões de polarização e tudo mais, porque sustentabilidade virou um tema de um lado, de um polo, né, e passa a ser demonizado pelo outro polo. Então, essas coisas que são mais episódicas, mas no olhar mais épico, mais contínuo, a evolução continua, segue e deverá seguir em frente nos próximos anos. É interessante que você falou da polarização. Eu fiz um episódio especial sobre esse tema, mas uma coisa que eu tenho percebido também, assim, nas coxias, é que, claro, né, existe um discurso anti-sustentabilidade de um lado do espectro político, mas muitos daqueles neoliberais ali de carteirinha já estão trabalhando, já estão falando em bioeconomia e economia verde para tentar desenvolver aí novas fontes de receita e com um discurso diferente, aí, principalmente para o lado dos CNPJs, menos para o lado dos CPFs, mas para os grandes CNPJs, né? Então, tem um movimento e mesmo isso prova a força do tema e a urgência de algumas questões, né? Inovação e sustentabilidade, novas fontes de energia e por aí vai, né? Sim, e se os negócios caminham nessa direção, eu digo, se abre a oportunidade de novos negócios nessa direção, as pessoas com maior atenção e que conseguem se descolar dessa dualidade e tal, vão perceber que ali tem oportunidades, né? E eu acho que é isso que acontece, né? E vão, porque energias renováveis é uma oportunidade, porque a bioeconomia também é uma oportunidade, sobretudo num país como o Brasil, né? Com a imensa biodiversidade que possui, com a imensa disponibilidade de recursos naturais, né, para serem tratados de forma respeitosa e sustentável, né, mas existe, né? Outros países não têm essa possibilidade, né? Então eu acho que, sem dúvida,
é uma oportunidade clara, natural e bastante perceptível, né, para as pessoas que estão aí olhando, sobretudo com uma abordagem inovadora. Não, é interessante, eu concordo super contigo, eu acho que tem muita oportunidade realmente, e quando as empresas percebem isso, conseguem olhar para a linha assim, ó, legal, tem uma linha de receita aqui, mas também tem um monte de oportunidade, um monte de risco que eu preciso tratar, que eu preciso endereçar. Uma coisa que eu vejo, né, eu acho que agora me aprofundando, né, profissionalmente, principalmente em relação à metodologia do IFRS, de que o quanto essa valoração dos riscos e a olhar isso cruzando com o resultado da empresa e os indicadores financeiros pode fazer com que muita gente acorde objetivamente para essas questões ligadas aos riscos climáticos, aos riscos em sustentabilidade, né? E um aspecto que eu acho que contribui para isso é que essa velocidade que a gente vive hoje, né, das transformações, prova e muito movimentadas, sobretudo por inteligência artificial, né? A gente está vendo uma obsolescência de atividades, de negócios e tudo mais, né? Então, nesse sentido, é preciso estar atento ao que, se não é ainda hoje a principal linha de receita, poderá ser a receita do futuro, né, de qualquer organização, de qualquer empresário, né, de qualquer empreendedor. Eu vejo muito, eu lembro isso muito lá atrás, quando a gente ainda estava numa fase ainda estruturante da sustentabilidade no Brasil, e a gente, um dos carros-chefe era o Banco Real, né, presidido pelo Fábio Barbosa, e o Fábio Barbosa falava naquela época já, e eu estou falando isso do início dos anos 2000, falava naquela época que era preciso tratar, né, dos negócios que cuidam da receita de hoje, mas não deixar de investir nos negócios que serão a receita de amanhã. Exato. Quem trabalha com inovação sabe muito bem o que é isso, né? Eu já tive a oportunidade de estar num hub de inovação e tinha uma área específica lá dentro para cuidar de novos modelos de negócio. E não é uma coisa simples, automática que sai. Tem muito estudo, é muito difícil, e olhar para as oportunidades que estão na mesa também exige muita atenção, exige muito estudo, existe muita informação, né? Então, eu acho que para a sustentabilidade vale a mesma coisa, né? Olhar para as questões ligadas à sustentabilidade também como oportunidades e também como um direcionador de inovação, né? Nesse sentido, aí já fazendo uma conexão com a nossa lida aqui, né? Escutar a sociedade é muito importante. Estar com a escuta ativa e aberta o tempo todo para identificar as tendências, as oportunidades é essencial. Não, sensacional. E até a gente falou um pouco, né, sobre essa questão de como a sustentabilidade vem evoluindo entre altos e baixos de uns tempos para cá, né, olhando até o recorte que você fez de 50 anos. Eu gostei muito de ler alguns textos seus, assim, falando, muita gente olhando para a COP30, por exemplo, né, que a gente teve em novembro do ano passado em Belém, muito os dois lados da moeda. De um lado, uma visão pessimista por conta do compromisso em relação à redução dos combustíveis fósseis não ter entrado no relatório final, então teve, eu acho que um pouco aquela queda de expectativa no final, mas o lado positivo que eu acho que você traz, que é exatamente a oportunidade da comunidade ter participado do evento, né, que você acompanhou presencialmente, em um país democrático, dentro praticamente da floresta. Queria que você falasse um pouco desses paradoxos, mas que a sua visão otimista acho que ajuda a incentivar muita gente a pensar, acho, da mesma forma, né? O lado vazio do copo era totalmente esperado, né? A gente vive num mundo que está, de alguma maneira, travado, né? E o multilateralismo pede, né, a busca de uma convergência que, nesse momento, é, digamos, praticamente impossível, né? Então, o lado do mundo que ainda se alimenta de uma economia baseada em combustíveis fósseis está barrando os principais avanços necessários, né? Então, com isso, este lado vazio já era, de alguma maneira,
esperado e previsível, né? Eu acho que o que realmente produziu efeito, né? E também muito causado pelo bom trabalho que foi feito pela organização brasileira da COP, né? Eu acho que a presidência brasileira da COP atuou de forma brilhante dentro desse contexto, dentro dessa conjuntura, né? Foi justamente movimentar o que podia ser movimentado, né? Uma foi realmente fazer praticamente desta COP um marco de participação da sociedade civil, né? Porque a gente vinha de COPs com muito em lugares de restrição de participação da sociedade civil e, portanto, finalmente havia no Brasil essa possibilidade dessa vazão, né? E foi muito interessante, foi muito forte, né? A gente viu a COP separada ali pela Blue Zone, né? Que é a área oficial, onde você precisa crachá para entrar e tudo mais, e entra um grupo de pessoas mais restrito, embora seja também um contingente grande, quase 40 mil pessoas, mas existe também a Green Zone, que é aberta à sociedade. Então, essa teve uma participação intensa da sociedade e nesse sentido, acho que foi marcante, porque e também revelou a força, né, da sociedade civil do Norte. Isso é bem importante, né? Que para nós que vivemos no Sudeste e tal, fica meio distante demais, às vezes invisível. Você precisa ir lá para perceber essa potência que tem lá. E realmente é muito organizado, é muito ativo, é muito dinâmico, e tudo isso ficou muito evidente. E não é só a participação de indígenas, é a participação ampla, né? De jovens, participação de associações de produtores, né? Das mais diversas, quilombolas, extrativistas, todos esses grupos muito atuantes e bastante representados o tempo todo durante a COP. Isso foi bastante energizante, importante, eu acho que um marco, de fato, nesta COP. Além de alguns pontos que puderam avançar, como a agenda da implementação, né, que é uma agenda que procura mobilizar todos os atores não governamentais, né, para atuar, né, na implementação das soluções climáticas, né? Isso esteve muito forte. O engajamento do mundo corporativo também, eu acho que foi um outro aspecto dentro dessa agenda de implementação também muito intenso, e outros avanços do ponto de vista também da agenda de adaptação, e uma série de elementos que foram colocados pela presidência da COP, que eu acho que demonstraram uma habilidade em contornar as barreiras, né? Eu acho que esse foi o grande ponto. Foi uma COP bastante, na minha visão, bem sucedida diante da conjuntura que se apresentava. Não, é bem importante você falar isso, né? Porque eu acho que, até pelo que saiu na imprensa e tal, criou-se uma ideia de que ou tinha sido 0-0, ou os problemas acabaram chamando mais atenção do que a discussão em si, né? E que é um erro a gente pensar assim, é legal esclarecer, né? Eu acho que são válidas as interpretações, claro. O universo ambientalista queria mais, obviamente, e nós precisamos de mais, né? Então, as críticas são pertinentes, mas eu acho que as críticas não são
voltadas diretamente para a COP30, mas sim para o estado das coisas, né, e tal. Né? E eu acho que, do ponto de vista de imprensa, enfim, eu sou formado jornalista, é a imprensa sendo imprensa, né? Ou seja, pegando aqueles pontos que são polêmicos, explorando, às vezes, os vieses mais negativos. Isso é uma praxe da atuação da imprensa, mas quando a gente olha com um certo distanciamento crítico e tal, a gente coloca, né, os pesos, né, e as dimensões do que se obteve e do que se deixou de obter, eu acho que tem um saldo bastante positivo para a COP. E é interessante, um ponto que eu gosto, assim, a gente teve a oportunidade de se encontrar em Belém um pouco antes, ali para o encontro mais B do Sistema B, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção em Belém, e que eu acho que talvez fosse um dos grandes atributos da COP30, era o fato de estar próximo daquelas comunidades da floresta, da própria cidade de Belém, que é efervescente ali, com Ver-o-Peso, tudo que ela tem ali de conexão ali com uma brasilidade que muitas vezes a gente acaba não acessando, né? Então eu tive a oportunidade de provar o sorvete COP30, o sabor COP30, lá na sorveteria Bacuri. Então, isso é fenomenal, assim. Falar com as pessoas do Ver-o-Peso sobre a expectativa, né? Então, essa integração, para mim, era um dos grandes atributos, né? Levou a COP para o Brasil real, né? Porque se você caminhasse 100 metros, você ia ver toda o contraste, né? A desigualdade visível entre aqueles negociadores, né, do norte, né, bem nutridos e tudo mais, e uma população local, né, que tem, né, suas características em função de estar no sul global, né, e tudo mais que historicamente, né, construiu, né, aquela região e aquele povo, que aliás é um povo extremamente receptivo, né, amável, fantástico. Mas então, eu acho que levar a COP, abrir as portas da COP de alguma maneira para o Brasil real e não fazer, por exemplo, fechadinha no Rio Centro, né? Semana seguinte à COP, eu estava tomando café num hotel e vi uma crítica, porque levaram para lá, não sei, era, claro, um hotel do Sul, né? Por que levaram para lá e não sei o quê, podia ter feito aqui é sustentável e não sei, e tal. Justamente, eu acho que o grande mérito da COP foi esse. Foi dois, né? Levar para o Brasil real, colocar, instalar e trazer as pessoas do mundo todo para perceberem, né, de fato, o que é o contraste, a desigualdade, a realidade, né, do sul global, né, de grande parte deste planeta, né? E, além disso, simbolicamente na porta da Amazônia, da floresta amazônica, né? Então, isso também eu acho que são importantes construções simbólicas dessa COP. Ótimo. E aí, entrando um pouco, antes da gente, agora já se encaminhando para entrar no estudo propriamente dito, você teve um contato muito grande com esse Brasil real ali da Amazônia, tendo chegado na COP, aí me corrija se eu estiver errado, dentro do Banzeiro da Esperança, né? Conta um pouco como é que foi essa experiência. Foi um convite maravilhoso que eu recebi do André Palhano, da Virada Sustentável, né, que faz a Virada Sustentável em Manaus também, faz no Brasil todo, em São Paulo, Rio e em Manaus, e eles, em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, a FAS, né, desenvolveram esse projeto do Banzeiro da Esperança, né, que é um barco, na verdade é mais que um barco, né, na verdade foi uma jornada, né, de identificação de porta-vozes, de vários representantes das comunidades, né, da Amazônia, né,
e foram, então, preparando e fazendo workshops com esses representantes das comunidades, selecionando eles, né? E isso culminou na viagem de barco, no barco, né? Que viajou 4 dias antes de Manaus a Belém, e mais que isso, que atracou, né, nas docas ali, na parte, né, no coração de Belém ali, e lá realizou uma série de atividades culturais, né? Ele ficou aberto para o público durante a COP em Belém. Então, foi uma iniciativa fantástica da fase da virada sustentável, né? E eles convidaram também, além desses representantes de comunidades locais, eram em torno de uma centena deles, né? Alguns especialistas climáticos para terem rodas de conversa e tudo mais lá, né? E eu fui convidado porque nós tínhamos planejado e realmente executamos uma pesquisa com as comunidades, os representantes das comunidades locais da Amazônia durante a COP. A nossa tese era que era uma grande oportunidade de encontrar em um mesmo espaço, né, Belém, digamos assim, né, pessoas que estariam distribuídas, né, em 9 estados, em localidades longínquas do Acre, de Roraima, de Rondônia, do Amazonas e outras, né? E eles estariam todos concentrados, né, se reunindo em Belém. Então, era uma oportunidade da gente fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa, mas com muita qualidade na escuta, né? E com isso trazer esse pensamento, essa visão dos povos da floresta, como a gente chamou, dos representantes das comunidades locais, e permitir que essa voz não ficasse apenas limitada às rodas de conversa, aos eventos e tudo mais, mas esse registro pudesse fazer com que perenizar um pouquinho mais essa visão, né? E que essa visão pudesse ganhar mais amplificação, né? Ir mais longe, como está acontecendo nesse momento, nessa nossa conversa, e virou um relatório, e a gente tem distribuído ele e procurado divulgá-lo, né, constantemente, para que vá mais longe esse pensamento das populações que vivem na floresta amazônica. Eu achei sensacional a ideia, porque assim, quem conhece a Amazônia, já se embrenhou ali pelos rios, sabe que eles são muito conectados a essa questão dos rios, e os rios são as verdadeiras estradas que levam, em que eles se locomovem ali dentro da floresta, ou mesmo dentro nas proximidades da cidade. Então, essa integração, eu de verdade achei sensacional. E esse aspecto que você trouxe de, né, ouvir os representantes dessas comunidades distintas, né, e trazer essas vozes, registrar essas vozes, é muito importante, né, porque a gente, no fundo, está mais acostumado a ouvir o especialista, alguém ali do Sul Maravilha, quando a gente fala no Brasil, né, e não tem tanto contato com essas vozes, né. Você mencionou o pessoal da Virada Sustentável, do André Palhano. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto com ele também, da Virada, que é uma empena aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, e a gente ficava, né, claro, dentro de uma corporação, perguntando ali quando vai ficar pronto, qual é o prazo, como é que a gente pode divulgar. E quando teve o lançamento da empena propriamente dita, a satisfação de ver quem era o personagem retratado, era o Ailton Krenak, né? Então, quer dizer,
Que fenomenal você poder trazer isso para as pessoas, colocar no centro de São Paulo uma voz ali de representação das comunidades indígenas, dos povos originários brasileiros, né? Então, isso poder registrar isso e mostrá-los como protagonistas também na geração desse conhecimento sobre a floresta e sobre o clima, eu acho fenomenal também. Não, foi realmente... E eu usei, na verdade, essa oportunidade de passar 4 dias no Banzeiro para fazer uma série de entrevistas, né? Porque ali já havia meio que uma curadoria feita pela fase, pela virada, né? Nesse programa todo, com pessoas incríveis, né? Então, tinham jovens indígenas, pessoas de comunidades quilombolas, ribeirinhos, produtores rurais. Então, com abordagens muito lúcidas sobre as mudanças climáticas, sobre a conservação da floresta, da natureza, a bioeconomia, né, o potencial da bioeconomia, os grandes desafios que eles enfrentam, né, no dia a dia, na conservação, e eu acho que foi a parte mais tocante, foi que era unânime a menção de queremos ser ouvidos. Se a conservação da floresta e realmente é, de fato, relevante, ouçam quem já está atuando e de forma bastante importante nesta conservação, que são justamente essas comunidades, né? Sim, sim. É quem está mantendo a floresta em pé. Exato. E que está gerando na verdade, o ganho que a gente tem ao não ter os impactos negativos, mas também, olhando sobre o aspecto de bioeconomia, de novas soluções podem surgir de lá, né? E ficou muito claro, assim, mudanças climáticas já não é uma hipótese, uma tese, algo concreto, algo que está acontecendo, e a adaptação é uma realidade na vida dessas pessoas e dessas comunidades. Eles têm que atuar constantemente, adaptando sua existência, né, sua atuação, seu modo de vida às mudanças climáticas. Eles enfrentam já com variações no ritmo, né, das chuvas, então, ou enfrentam cheias, ou enfrentam secas, né, ou enfrentam, e com isso, falta de alimentos, desaparecimento de algumas espécies que estavam nos territórios, sem falar nos outros riscos, né, que são produzidos mais diretamente pelo homem, como, né, as queimadas, o garimpo ilegal, né, a grilagem, né, por conta de pecuária ou agricultura, e por aí vai. Então, eles já estão dentro desse contexto de adaptação, tem que mudar o horário, né, de que trabalham nas roças, né? Não dá para trabalhar no horário, digamos, entre 10 e 4 da tarde, eles têm que trabalhar muito cedo ou um pouco mais no final do dia, nas roças. Eles têm que mudar rotinas, eles têm que mudar formas de armazenamento, formas de, às vezes, se locomover, porque os igarapés secam e eles não conseguem levar a produção até o rio, né? Então, eles têm que adaptar sua situação em relação a estoque de alimentos, a movimentação, né, do que é produzido. Então, eles vivem, de fato, um processo de profundo impacto das mudanças climáticas na vida
cotidiana. Uhum. E tudo isso está no estudo dos Povos da Floresta. Exatamente. A ideia veio antes ou depois do Banzeiro? Conta um pouco aí como é que a construção começou. O Banzeiro veio como, de fato, uma ótima, um ótimo instrumento, uma oportunidade incrível. A ideia veio antes, a gente, 3, 4 meses antes da COP, identificou essa oportunidade, teve essa ideia, esse insight, e aí iniciamos contatos, porque também a gente tinha clareza de que nós, Globescan, não pertencíamos a esse ecossistema, né, de organizações que atuam na Amazônia, que tem relação com com essas comunidades. Então, a gente buscou uma série de parceiros, foi buscar parcerias que eram, de fato, organizações que têm legítima atuação nesse ambiente, para permitir, para intermediar, primeiro para nos informar, nos orientar sobre o que pesquisar, o que perguntar, quais eram as grandes questões. Então, a gente fez esse trabalho de casa para poder construir a pesquisa previamente, e depois para nos apoiar na intermediação, na legitimação do nosso trabalho perante esses entrevistados. Então, e aí entra, de fato, o Banzeiro como um desses parceiros, desses elementos de viabilização da pesquisa. Uhum. E é interessante, né, esse contato com os parceiros, porque, no fundo, né, a gente tem uma visão monolítica da Amazônia. Acha que a Amazônia é só floresta e comunidade indígena. Né? E aí não vê que, por exemplo, eu achei muito interessante que, além das comunidades ribeirinhas, tinham comunidades quilombolas, tinham outros públicos ali que vocês ouviram para trazer também essa diversidade da população ali da floresta, né? Exato, né? A Amazônia é muito diversa, né? E quando a gente estava construindo, inclusive, o conceito, a lógica da pesquisa, a gente ouviu uma pessoa que colocou um porém. Ele colocou, mas os indígenas, essas comunidades já têm muita voz no mundo e tal, eles ou porque são vistos como exóticos, eles têm acesso a determinados fóruns e tal, né? E agora a Amazônia, o contingente maior de amazônidas está nos centros urbanos e, na verdade, eles têm outras necessidades. Eles têm necessidade de emprego, eles têm necessidade social, etc. e tal, né? A gente assimilou esse comentário e a gente foi, então, entender um pouco qual era a relevância da gente, de fato, dar voz para as comunidades da floresta e qual eram as diferenças que existiam em relação às populações urbanas da Amazônia, né? Com isso, primeiro ficou muito claro que as comunidades da floresta precisavam ser ouvidas porque, de fato, são elas que atuam na conservação. Digamos assim, se a gente colocar em grandes números, eles representam mais ou menos 25% da população da Amazônia, né, de um modo geral, e atuam em torno de 70% da região, né? O inverso os outros 70% da população que estão na Amazônia urbana, eles têm uma atuação num espaço bastante restrito da Amazônia, que não passa de 25%, 30% da Amazônia. Então, é bem invertido a lógica, 70-30, 30-70, né? Agora, mais que isso, também, como a gente tem pesquisas regulares
com os brasileiros, a gente foi pegar o recorte dos estados da Amazônia que a gente ouve nas nossas pesquisas regulares e aonde a gente pergunta sobre conservação, clima e os grandes problemas sociais e ambientais, e a gente viu que não é tão diferente a sensibilidade do público urbano, né, da população urbana da Amazônia, em relação às questões de conservação e clima. Eles colocam isso como grandes questões também, mas é claro que eles estão premidos, né, por urgências sociais. Mas as comunidades locais também, elas também são pouco assistidas, né, em suas necessidades de saúde, de educação básicas, né, e tal. E também pedem por isso, né? Mas é claro que nos grandes centros urbanos a questão do emprego, a questão social, a questão do acesso é gritante, mas eles mantêm também a preocupação, eles têm clareza do quão importante é a conservação e o combate às mudanças climáticas. Então, ou seja, é só uma questão, talvez, de senso de urgência, né? Os povos da floresta que estão inseridos com atuação direta na floresta, eles percebem, né, no dia a dia e interagem com a floresta e, portanto, o senso de urgência deles é grande nesse sentido, e os povos urbanos têm um senso de urgência um pouco mais voltado para as questões econômicas e sociais. Mas as preocupações, elas estão mais ou menos em mesmo nível. Uhum. Eu imagino que, por exemplo, nos centros urbanos ali da Amazônia existe uma preocupação com questões sociais mais básicas, né? Saúde, saneamento, isso, sem dúvida. Que são coisas que são questões realmente muito, muito relevantes lá. Prementes, assim, são de sobrevivência, né? Assim como é de sobrevivência a manutenção da floresta para quem está, né, vivendo dela e atuando inserido, né, na floresta, né? Então eu acho são apenas percepções ali de senso de urgência, mas no todo, na percepção global, são muito similares, né? Então por isso a gente teve muita segurança em conduzir a pesquisa com as comunidades locais, entendendo que essa voz precisava trazer elementos como a realidade da adaptação, e do impacto das mudanças climáticas hoje, já na vida real. Além disso, outros elementos como um entendimento de que a bioeconomia é importante, mas ela precisa ser feita de forma justa, né? Então, é importante não transformar a bioeconomia numa falácia na qual, ao final, nós vamos ter de novo explorados e os beneficiários são os intermediários, né? E aqueles que não estão diretamente ligados à cadeia produtiva, o que pode acontecer também. Então, eles têm muita clareza disso, eles dizem, sim, a gente acredita na bioeconomia, mas ela precisa, de fato, ser sustentável e justa. Produzir justiça social, né? Não adianta só ter viabilidade econômica, remunerar uma parte de quem explora, mas quem cuida da floresta propriamente não ter os mesmos benefícios, né? A gente tem exemplos, né, de exploração já hoje. Né? Existe a cadeia do Pirarucu, né? Então existem, né, comunidades, né, que pescam, né, e que produzem não só, né, o peixe como alimento, mas também o couro e tudo mais, né? E o couro é utilizado já na moda, né, e tal. E há uma discrepância monumental entre o ganho
né, daquele produtor lá na ponta, daquele pescador lá na ponta, e o custo, né, digamos, dos artigos de luxo que hoje são vendidos com o claim, né, com a chamada de um atributo de sustentabilidade, né, e vendidos a valores exponencialmente maiores do que o produtor lá alcança, né? Uhum. Esse olhar abrangente, ele é super importante para não ficar uma coisa, só olhar um lado, né? Só olhar o benefício e não entender tudo o que está por trás, né? Eu acho fundamental essa questão também da justiça climática, né? Para que esses povos acabem não sendo... claro que eles acabam sendo mais afetados, né? No dia a dia, e uma visão, esse olhar mais... eu acho mais focado nas comunidades da floresta, traz um pouco tira um pouco, né, aquele estigma de que, claro, né, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala em grandes eventos climáticos, tragédias como aquela que a gente teve no Rio Grande do Sul em 2024, né, você, gaúcho, deve ter visto isso mais de perto, sentido mais de perto, né, mas também o quanto isso muda a rotina das populações no dia a dia dentro de um contexto como o da floresta, né? Sim, os eventos extremos podem pegar qualquer um, né? E estão pegando, né, de fato, o planeta inteiro, né? Temos eventos extremos de norte a sul, né? Agora, a mudança de fato, né, no ritmo das chuvas, no aquecimento anual que a gente vive, isso afeta muito as pessoas que estão expostas, né, nas regiões de natureza e tal, e que de fato precisam adaptar sua atividade, né, seu modo de vida a essas novas condições climáticas, né? E eu acho que aí, voltando para a COP atuou bastante e obteve bastante, acho que avanço, né, nesta pauta de adaptação, né? Então, um aumento significativo dos recursos que estão sendo destinados para a agenda de adaptação, por exemplo, que é fundamental, porque a adaptação ela é mais difícil, né, e mais impactante justamente nas populações mais vulneráveis. Uhum. Sim, exato, exato. É um bom ponto. Eu acho que são coisas aí que aparecem com certeza no estudo. É fundamental, é uma leitura fundamental e até para realmente ter esse entendimento, até para entender que, na verdade, a gente tem... Eu gostei muito da parte que caracteriza as diferentes Amazônias dentro da Amazônia, né? A gente tem pelo menos 5 Amazônias ali. Isso é um estudo muito bem feito, né, por uma coalizão de organizações científicas seríssimas, né, que identificam ali 5 Amazônias: a Amazônia da floresta, de fato, a Amazônia que está sob pressão por todas essas atividades humanas, legais e ilegais, que estão, né, cada vez mais pressionando a floresta, né? Aí você tem a Amazônia urbana, aí você tem a Amazônia de cerrado e tudo mais. Então, são bastante diversas, e a Amazônia já, digamos, devastada, né? Então, são áreas muito diferentes, que pedem políticas diferentes também e formas de atuação, né, e ter a clareza sobre essas diferenças é fundamental. Sim, sim. Não, eu realmente gostei muito de saber primeiro do estudo ali, de ir ler, então foi uma coisa muito, muito importante para poder entender, olhar para essa diversidade, e que bacana que vocês na Globoscan fazem, geram esses estudos, que, claro, geram valor para as empresas que atuam com vocês, mas para toda a sociedade que tem oportunidade de acessar essas informações, né? Sem dúvida, né? A gente entende que o nosso propósito enquanto organização é justamente
fazer com que a sustentabilidade ganhe cada vez mais espaço, seja de fato acionável, né, pelas organizações, pelos profissionais, né, possa de fato acontecer, né? E isso é algo que a gente entende como nossa grande missão, né? Então, o desenvolvimento de estudos como esse, e a gente faz uma série de outros no mundo todo, permite que a gente crie, né, conexões entre as pessoas e temas que talvez elas considerem não conectados com a sua vida, mas que de fato tem grande inter-relação, né? Não, excelente, excelente. A gente está se encaminhando para o final, mas queria agradecer esse bate-papo. Álvaro, eu acho que foi super importante conhecer um pouco mais da Globescan, falar sobre o estudo também, da presença de vocês lá na COP. E queria saber se você tem alguma mensagem aí final, alguma novidade aí sobre a Globescan, algum estudo novo que possa ser interessante comentar. Muito obrigado. É fantástico ter esse espaço e a gente poder trocar ideias, né, sobre todos os temas de sustentabilidade e divulgar, de fato, esse trabalho recente que a gente fez com os representantes das comunidades locais da Amazônia, que se transformou nesse estudo Vozes dos Povos da Floresta. A gente tem uma série de outros estudos que estão saindo do forno. Eu diria que o mais, digamos, abrangente deles virá agora no meio do ano, que é justamente a nossa pesquisa global sobre vida saudável e sustentável, né? Onde a gente ouve 33 países, né? Então, população geral de 33 países, e tem uma boa noção sobre as atitudes, comportamentos dos consumidores, né? E como eles se sentem afetados pelas mudanças climáticas ou pelo aumento do custo de vida, que é um outro grande direcionador, né? Outro grande impacto, né? Que movimenta e que orienta de fato as ações das pessoas, né? Então, temos muitos trabalhos em andamento e para acessá-los é simples, globescan.com, né? Nós temos lá uma área onde se pode baixar gratuitamente todos os nossos relatórios e conhecer todo o trabalho da gente. Legal, combinado, perfeito. Eu vou colocar, inclusive, na descrição aqui do nosso episódio aí para o pessoal, para facilitar a vida das pessoas que querem conhecer mais e acessar também outros estudos da Globescan. E agradecer mais uma vez, não só um prazer, mas uma honra te receber no Open Up Sessions. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, você já foi meu chefe, já. Aprendi muito com você nesses anos que a gente trabalhou juntos. Acho que foram 6 anos aí de muito aprendizado que me conectaram de uma vez por todas com a sustentabilidade. E, claro, né, ter mais uma aula agora contigo nesse episódio especial. E agradecer também quem está assistindo, deixar seu like, sua curtida, deixar o comentário aqui, acessar o site da Globescan e, claro, ver os outros episódios, os episódios anteriores do Open Up Sessions e os próximos episódios, porque a segunda temporada só está começando e que venham mais episódios e que com certeza conto com a sua companhia. Muito obrigado e até o próximo episódio.